Uma pandemia chegou do estrangeiro e se espalhava rapidamente dos portos onde chegam os passageiros infectados, assintomáticos ou não. Não há nenhum medicamento que possa pará-la. Os habitantes estão confinados em suas casas para evitar contágios. Há paralisação total da economia. O exército está vigiando as ruas. Médicos infectados trabalham à exaustão. Milhares de mortos diários se enterrar durante muitos dias porque os que cavavam já não dão conta. Esse texto é de 2020? Esse texto é sobre o coronavírus? Parece que sim, mas não é. Na verdade, isso é um relato de Procópio de Cesárea sobre o surto da peste bubônica, que assolou a Europa entre os anos de 541 e 544. Procópio era conselheiro do general bizantino Belisário e o acompanhou em suas campanhas. Esse exército do imperador bizantino pode ter espalhado uma peste para toda a Europa. Essa peste, então, ficou conhecida como a Praga de Justiniano, que foi a primeira grande epidemia da história. Ela não é a peste negra, mas há estudos que indicam que ambas têm origem na mesma bactéria, a Yersinia pestis. Na verdade, ela foi a primeira epidemia de peste bubônica que voltaria a assolar séculos depois, entre os anos de 1343 e 1352. Em 540 d.C., a Europa passava por uma série de transformações na sociedade. Esse período é marcado pelo início da Idade Média, que também é conhecido pela Idade das Trevas, que durou até o século XV. O poder nesse período estava fragmentado. As cidades estavam abandonadas, a população estava na miséria e a guerra varria o continente por causa da campanha do imperador Justiniano, que buscava restaurar o Império Romano do Ocidente. A peste teria surgido no Egito, passando pelo Oriente Médio, chegando pelos navios à capital do Império Bizantino, Constantinopla, em 540 d.C., onde teria matado de 5.000 a 10.000 moradores por dia, eliminando assim metade da população, numa estimativa entre 500.000 a 1 milhão de pessoas. A doença se espalhou também pela Síria, Europa e Ásia Menor. Meio século depois, havia morrido em decorrência da doença entre 25 milhões e 100 milhões de pessoas. Os soldados, por participar das batalhas e irem de um lugar para o outro, eram extremamente afetados pela pandemia. Mas além de ser afetados, eles também espalhavam a peste pelos diversos portos em que chegavam. O próprio imperador contraiu a doença, mas sobreviveu. Nem a imperatriz Teodora escapou. E alguns ainda diziam que a praga nela era uma punição divina por sua promiscuidade. Já a noção de que a praga se dava por um tipo de transmissão só teria sido estabelecida no final do século XV. O impacto na população europeia e, consequentemente, nas guerras travadas por Justiniano se deu de diversas formas. Constantinopla chegou a ser fechada e a entrada de navios foi proibida, fazendo assim com que as pessoas passassem a morrer de fome. Em questões militares, com a falta de pessoal para as batalhas, a situação foi de estagnação e derrotas. Os persas,
que estavam em guerra contra os bizantinos em 543 d.C., também contraíram a doença. Com o enfraquecimento do exército, Justiniano viu-se incapaz de dar continuidade aos combates e foi forçado a firmar um acordo de paz com o rei persa em 545 d.C. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Isso não quer dizer que ela tenha ficado os 200 anos num só lugar, mas sim que ela ia afetando outros lugares e cada um desses lugares teve uma duração diferente dentro desse período de 200 anos.